Ah, agora sim, mas eu não te ouço. Que loucura. Não, não te ouço. Você me ouve? Que loucura. Eu estou aqui no meu celular, aumentei o volume total, não tenho fone para usar com ele. Olha, já entraram 10 pessoas. Você consegue me ouvir? Eu não te ouço. Alguma coisa estranha. Meu Deus. Não sei o que fazer. Estou no meu volume máximo aqui. Alô. Agora eu te ouço. Agora, Agora me ouve? agora eu te ouvi. Então conseguimos. O mal nunca vence o bem, né? Então a gente vai fazer a nossa live depois de muito sacrifício, né? Que Mas eu sei o que loucura. aconteceu, assim, não se preocupa não, tá? Eu sei o Tá. que aconteceu. Mas a gente vai conseguir fazer a nossa live. E agora, menino, você entrou, o povo vai começar a entrar de novo e nós vamos conversar finalmente, meu querido amigo. Aham. Maravilhoso. E é uma honra estar com você aqui. Muito Eu pensei que obrigado. eu não ia conseguir. Quase tive um treco aqui no coração. Falei, meu Deus, não vou conseguir fazer a live junto com ele. Não dá, né? Não, não É. pode ser. Mas conseguimos. Então vamos começar. Jacques Morelembal, um dos melhores violoncelistas. É violoncelistas que falam, né? Exato. Arranjadores, maestros, produtor musical, compositor. Vai contar para mim como que foi que começou tudo isso, como foi que começou a sua carreira, quando você percebeu que você tinha um dom para música, e principalmente para o violoncelo, né? Que é um instrumento maravilhoso que eu tanto amo. Então, conta para mim. Olha, eu nasci numa família de músicos, então a minha decisão de fazer música, eu nem percebi se ela existiu ou se não existiu, porque a música é uma coisa tão envolvente para todas as pessoas do planeta, na verdade, e, e dentro de uma casa de músicos, minha mãe era musicista também, pianista, né? E meu pai, violinista, maestro, ainda eu muito jovem, ele já era o maestro do Teatro Municipal aqui no Rio. E eu comecei a ter a minha primeira aula formal de música foi com 3 anos de idade. Com 6 anos de idade, meus pais me puseram na aula de piano. E com 3 anos eu fiz iniciação musical. Com 4 anos, o meu pai, que já dava aula na Escola Nacional de Música, me levou para fazer um teste para entrar na turma de iniciação musical. Só que chegando lá, eu acho que meu pai já sabia, né? Havia um limite para crianças de no mínimo 7 anos de idade. E aí meu pai chegou para a professora e falou: Poxa, mas deixa ele fazer a prova. Eu tenho certeza que ele vai passar. E realmente eu passei. Eu acho que eu passei na frente dos outros meninos que estavam fazendo prova lá. E aí comecei a ter aula na Escola Nacional de Música. Engraçado que eu me lembro até hoje de uma escadinha que tinha nessa sala de aula e que era uma escada de 7 degraus, né? Degraus. Puxa vida, que eu péssimo agora. Ah, não, eu faço isso toda hora. É humano, né? Então tá. É humano. Então tô E mais vamos mudar o tranquilo. português de novo também, então a gente vai continuar errando. Não Tá, esquenta a cabeça. tá bom. Então, tinha uma escada de 7 degraus que eram as 7 notas, e a gente brincava naquela escada e aprendia
né, os intervalos entre as notas, brincando assim. Com 6 anos eu comecei a ter aula de piano, porque meu pai fez questão, como ele começou a estudar música no violino, e depois, mais tarde, ele sentiu muita falta de ter tido uma formação em um instrumento harmônico, como piano, violão e tal. Ele fez questão que todos os filhos dele começassem a, a estudar a música através do piano, né? E aí, com 12 anos, eu comecei a achar o piano um pouco complicado demais e comecei a concluir já naquela época que eu não queria ser um concertista, eu não queria ser um cara que ficasse preparando obras de outros compositores para tocar elas muito bem, sabe? Eu não achava graça ficar assim uma semana inteira, um mês inteiro estudando a mesma música. A graça que eu sentia, fora improvisar, que eu chamava de, sei lá, eu não me lembro se era eu que chamava ou minha família que chamava, o Jacques está batucando lá no piano, né? Eu gostava de batucar e gostava de ler música. Como eu comecei a estudar música muito cedo, eu fui alfabetizado em música talvez mais cedo do que o próprio alfabeto, né? Então, eu sempre tive muita facilidade de ler música, porque, na verdade, as pessoas fazem um bicho de sete cabeças, tem bloqueios e etc. Mas ler música e escrever música é um processo muito simples. Os símbolos são menos símbolos do que o alfabeto, por exemplo. Todo mundo lê sem pensar, né? Pega um jornal, sai lendo aquela junção de uma letra com a outra e tal. E entonação, pontuação, respirações, né? É, isso é muito natural para quem lê um jornal, um livro, por exemplo. E a música é a mesma coisa, são símbolos simples, com muita racionalidade, né? Que foi criada o sistema do pentagrama para grafar, né? Os eventos, os fenômenos musicais e tal. E é moleza. Então, eu resolvi estudar um instrumento melódico, porque eu estava achando muito chato o estudo do piano daquela forma, né? E eu achei que eu estudando um instrumento melódico, eu manteria meu estudo de música e estaria livre para batucar à vontade no piano e para ler músicas novas, que isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Como minha mãe é formada em piano, ela sempre teve um material enorme de partituras lá em casa, né? O curso completo dela de piano. E aí eu pegava aqueles livros de Bach, ou de Chopin, ou de Brahms, Rachmaninoff e tal, e ficava catando milho lá. Algumas eu lia com mais facilidade, outras eram muito superiores ao meu nível técnico, mas eu ia devagarzinho descobrindo que os compositores faziam. E eu acho que eu já nessa época eu sabia que a minha construção em música era criar, era inventar alguma coisa. Como meus pais sempre foram aqueles músicos tradicionais, com muito capricho, com muita dedicação e tal, mas devotados a vida inteira a interpretar músicas criadas por outras pessoas, eu acho que aquela coisa das gerações serem conflitantes e uma coisa instiga a outra, né? O conservadorismo instiga a revolução instiga o conservadorismo. Então, eu caí no lado da revolução, eu resolvi fazer uma revolução por vários motivos também. Quer dizer, eu sou o primeiro brasileiro numa família de imigrantes. Então, como eu sou artista desde criança, quer dizer, eu já nasci dentro de um ambiente de arte, que eu respirava arte. Para mim, a vida, o sentido da vida era aquilo, era fazer música, era ouvir música, era tocar, era compor, né? E então eu questionava tudo aquilo e queria transitar no lado criativo da música. Então, Ai, o Beto mandando um abraço. Aí, Beto. o Beto Saroldi. Agora que eu entendi quem era o Beto. Grande abraço, Beto. Betinho. Ah, pode continuar.
É que a Farreca tá antecipando as perguntas aqui. Ela quer que eu pergunte a história da banda com o maestro Tom Jobim. Eu falei assim, é uma das primeiras perguntas que eu ia fazer para ele, né? Mas pode continuar a história, depois a gente entra nesse assunto. Tá, a banda com o Maestro Tom Jobim começou na minha vida quando eu tinha 31 anos. E eu ainda estou nos 12 aqui na nossa conversa. Foi quando eu comecei a estudar Não, cello. foi esses dias. Faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, né? Pra gente faz pouco tempo. Mas Estamos agora. outro dia estava fazendo as contas, né, que desde que eu tive a minha primeira aula de violoncelo lá no posto 6 aqui em Copacabana, com 12 anos de É, idade, até agora, são 55 anos de violoncelo, né? Já é. Quando as pessoas me veem chegando com aquele volume grande e todo mundo sempre tem um que quer ajudar, né? Não, por favor, eu posso ajudar. E eu tenho ciúme danado, porque né, a gente que convive com o instrumento sabe o que se pode e o que não se pode fazer. E aí eu falo, ora, não faz a menor diferença para mim carregar o violoncelo ou não, porque já faz parte do meu corpo, né? E é. eu nunca fui muito fanático, não, assim, sabe? Eu nunca fui aquele músico de ficar 8 horas por dia estudando. Isso aconteceu uma vez na minha vida durante 6 meses, muito tempo depois, quando eu ia me formar, quando eu ia virar. Quer dizer, para eu me formar bacharel em violoncelo, eu tinha que dar um recital. E nessa época eu fui assistir a um concerto de uma. Faltando 6 meses para o meu recital, fui assistir um recital de uma colega que também que estaria se formando, né, 6 meses antes do que eu. E esse recital me deu uma pancada na cara, um soco, um direto de esquerda, porque a menina ela era menor do que o violoncelo. Ela entrou no palco dando vontade de rir. Porque eu falei, pô, como é que vai acontecer alguma coisa? Ela sentou ali e começou a tocar, e a sensação nítida que eu sei, e olha que eu não tinha fumado nada, nem tomado nada, foi que ela foi crescendo, 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 e eu fui diminuindo, encolhendo, encolhendo na minha cadeira, até que eu virei um anãozinho desse tamanho, fraco, frágil, desassistido e coitado totalmente, né? E ela virou uma super mulher, assim. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que tomar tenência e que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu tinha 6 meses para ficar forte igual a ela e eu era um fraco. Aí eu me impus um regime meio de monge tibetano, assim, e realmente tenho que confessar que foi o momento em que eu mais progredi na minha vida em termos de tocar violoncelo. Só que o que acontece é que durante a minha vida inteira eu nunca quis só tocar violoncelo. Violoncelo eu amo, entendeu? É um instrumento assim que eu me sinto muito privilegiado de ter escolhido esse instrumento com 12 anos de idade. O que um garoto de 12 anos de idade sabe, né? Às vezes sabe muito mais do que a gente imagina. Mas, por um lado, eu me lamento de ter escolhido o violoncelo, porque hoje em dia, desde 2008, quando sumiram com o meu instrumento por 3 dias, chegando em Veneza para fazer um concerto, no dia seguinte, e eu fiquei durante 3 dias dentro do aeroporto, que nem aquele terminal, aquele filme Terminal, morando Uhum. praticamente dentro do aeroporto, Ah, pedindo notícias o tempo todo. Aí Tom Hanks. o balcão da companhia fechava e eu ia dormir e voltava antes do balcão abrir e passei mais 2 dias tentando obter alguma notícia, né? E finalmente apareceu o violoncelo. Eu despachava ele como bagagem até então numa caixa grande, assim, pesava 40 quilos, uma case onde eu botava a minha case dentro.
E aí eu me prometi, durante esses 3 dias de sufoco, que eu nunca mais despacharia o violoncelo como bagagem, ou seja, que eu nunca mais me Não se separaria. separaria mais dele. Isso. E aí eu achei que minha carreira, eu estava determinando o final da minha carreira de músico violoncelista, porque eu achava que ninguém ia topar essa minha condição. E graças a Deus, quer dizer, graças a Deus não, porque eu não sou muito religioso, não. Mas eu falo isso de mania. Mas ainda bem que os promotores, na maior parte das vezes, entendem a nossa situação, né? Porque o violoncelo é um instrumento muito específico. Não é igual um piano, em que as teclas têm a mesma medida, né? E o piano também não é um grande exemplo, porque de piano para piano mudam muito os pesos das teclas e, às vezes, dentro de um próprio piano, as teclas estão com peso desregulado. Então, para o pianista também é muito difícil. Mas para o violoncelista é quase fundamental, porque como o nosso instrumento não tem trastes, como um violão, que tem aqueles desenhozinhos que é um alto relevo no braço do violão, que na verdade é aquele alto relevo que determina a nota. Então, as cordas estando afinadas, as notas saem todas afinadas. No violoncelo é diferente, né? O violoncelo, você afina 4 cordas e todas as outras notas é o teu dedo que determina, e não tem nenhum limite, não tem nenhuma indicação, um desenho, nada. É tudo condicionamento muscular, né? A gente vai condicionando nosso dedo, nossos dedos, nossos músculos para acertarem. É uma prova de tiro ao alvo cada nota que a gente dá, porque a gente tem que acertar exatamente um ponto desse campo infinito que é a ponta do dedo, com um ponto do campo infinito, praticamente, que é o braço do instrumento. Então, é uma coisa de louco, na verdade. Se Tá, então os... você acha que é mais complicado, então, tocar violoncelo do que tocar violão, piano, que eu sempre achei um dos instrumentos mais complicados, sabe? Você acha que então é bem mais complicado? Não, não dá para fazer essa comparação, porque Não? porque é o seguinte: da mesma forma como existem instrumentos diferentes, os seres humanos são diferentes. Nós temos 10 dedos, a maioria de nós temos um cérebro e tal, mas a maneira que os nossos dedos funcionam e que o cérebro comanda os dedos é completamente diferente de pessoa para pessoa. Então, assim, por exemplo, minha filha cantando. Quem vê ela cantando acha que cantar é a coisa mais simples do mundo e mais elementar, porque é tão natural o jeito que ela canta, a afinação, a suavidade, a tranquilidade e tal. E outras pessoas é o contrário. Eu, por exemplo, faço esforço para cantar, porque meu ouvido é bem treinado, mas minhas cordas vocais não, o meu diafragma não. Nunca me dediquei muito a isso, eu não tenho um talento natural para isso. Então eu sei quando eu desafino. E aí eu sofro, porque como eu não tenho treino, eu canto e desafino. E aí eu não gosto do que eu canto. E esse é um dos grandes motivos porque eu toco violoncelo. Porque eu quero cantar, eu gosto de cantar. Só que com a voz fica ruim, com o cello fica bom. Então é isso. Eu acho que todo músico instrumentista ele quer cantar no fundo. E eu acho que como se diz, se completa, se realiza quando ele consegue realmente cantar através do seu instrumento. Né? O instrumento não canta sozinho. Ele é literalmente um instrumento da nossa vontade. Né? O que a gente quiser, ele faz. O que a gente conseguir fazer. Né? Mas por isso que a gente pratica e estuda, para a gente aproximar cada vez mais aquilo que a gente quer daquilo que a gente faz. Né? É uma coisa muito parecida com a vida, o processo de aprendizado do instrumento.
Mas você não acha que é uma questão de realmente de gostar? Porque se você se dedica a uma coisa que você gosta, como se você se dedicou ao violoncelo, vocês poderiam se dedicar a cantar também, você não concorda? Eu concordo, mas aí tem a coisa do talento natural, né? Assim, de você. Quer dizer, evidentemente, eu tenho 6 décadas de vida no mínimo, né? Vou completar a sexta daqui a uns 3 anos e cantei milhões de vezes. Inclusive, cantei em disco de Tom Jobim, cantei em disco de Caetano Veloso. Eu canto. Só que. É, Não, estudou música, e estudou can- música no Brasil e depois foi para a Europa. Conta isso aí pra gente. Então, eu cantei, inclusive, no disco da Barca do Sol, no segundo disco da Barca do Sol, que foi o meu primeiro projeto profissional. É, deixa eu mandar um convite aqui para uma amiga que falou que não conseguiu achar a live. No meu primeiro conjunto instrumental, conjunto mesmo, profissional, isso que eu queria dizer, tinha uma música que eu tocava piano e cantava, uma música minha, evidentemente, que era um rock and roll bravo, precisava de uma voz forte e um pouco rouca. E aí eu fui indicado, ainda mais que a música era minha, chamava Os Pilares da Cultura. E hoje em dia eu tenho muito orgulho dessa música porque meu parceiro e letrista nessa música é o imortal Geraldo Eduardo Carneiro. Não é brincadeira, não é pouca coisa, Ih, não. tô vendo aqui. Pois é. Eu estudei. Você viu hoje que eu estudei Eu vi, bastante, né? eu vi, eu vi. Eu fiz o E meu dever de casa. respeito Vai muito contando isso. mais. Porque a pior coisa do mundo é você conversar, né? Você dar uma entrevista, vamos dizer assim, já que o assunto de hoje sou eu, me parece, com alguém que não sabe nada de você. Aí começa a fazer umas perguntas, né, que você tem que dar a volta por cima e tal. Então, eu gostei muito realmente de você ter me mandado as mensagens contando que você já sabe sobre a minha carreira, né? Afinal de contas, eu comecei a tocar música junto com outras pessoas com uns 7, 8 anos de idade. Eu já fazia parte de um conjunto na escola de música que eu estudava. E eu tenho muita experiência. Né? Quando comprei meu primeiro computador, eu fiquei obcecado, né, pelo computador, era uma maravilha. Isso foi no final dos anos 80 e eu já tinha amigos músicos com quem eu trabalhava que já tinham computador. Então, quando eu comprei, foi assim uma grande conquista. E aí eu resolvi passar a limpo todas as anotações que eu tinha sobre concertos e discos dos quais eu havia participado. E aí a lista começou a ficar grande, assim, peguei as agendas antigas todas e comecei a passar para um Word, organizando de uma forma e tal. E aí continuei a fazer isso até hoje, né? Então, hoje eu tenho anotado assim 850 e poucos discos dos quais eu participei em diversas funções, né? Como arranjador, violoncelista, evidentemente, maestro, produtor, até percussionista, até a percussão no disco do Carlinhos Brau eu toquei, pianista, baixo elétrico também já gravei, num disco da nova banda do Jobim, sem o Jobim, quando o Jobim estava morando em Nova York, e tinha uma música lá que o nosso baixista, que era maravilhoso, ele não lia música. E era uma música que tinha um baixo muito complexo, escrito pelo próprio Tom Jobim. Aí eu acabei gravando depois de algumas tentativas do nosso contrabaixista de tocar aquela parte que era complexa mesmo, eu falei, deixa que eu toco aqui. E como ele tocava baixo elétrico, para mim era mais fácil. Né? Porque eu tenho um sonho secreto de tocar contrabaixo. Mas É. eu mesmo me boicoto porque eu não compro o contrabaixo. Eu tenho até uns 2 baixos elétricos aqui em casa. Mas o barato é o baixo acústico, né? Que tem mais a ver com cello e essa coisa do arco também, né?
mas um dia eu ainda vou realizar esse sonho. Mas Homem de mil facetas, meu Deus, não sei como você consegue. Não é uma questão só de conhecer o seu trabalho, não, é uma questão de gostar de música também, né? Quem gosta, gosta. Talvez a gente não conheça tanto sobre a vida da pessoa, a ponto de não, né, de não ter que estudar, claro, mas a gente gosta de música. A música é uma coisa que todo mundo gosta, né? É impossível uma pessoa que não goste de música, né? Eu acho, pelo menos, né? Então, e eu também venho de uma família de músicos, cada pessoa na minha família toca um instrumento. Tem quem toca bombardão, bombardino, sax, piano, e eu fui cair no violão, mas assim, sou um desastre, porque eu sempre preferi cantar, e também não canta aquela beleza, né? Mas assim, cada um vem de uma família de músicos, então eu gosto de música, então é uma coisa que eu me interesso mesmo também. Então, quando eu escuto vocês tocando, é uma sinfonia, né? Uma sinfonia. Para mim é um prazer, vocês são uns mestres, né? Não tem olha, uma coisa assim. posso te interromper só para cumprimentar alguns amigos que chegaram aqui agora. A última que apareceu aqui para mim foi a Dorinha Dora. Jobim, a, Já vou mandar um aceno. a Isso. neta do Tom, tão querida, e a Maria Carolina também, que é uma super chefe, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas é minha amiga de rede social, que chama Maria Morgan aqui. E o João querido, meu João, técnico de som, que trabalhou com o Gilberto Gil também comigo durante muitos anos. Agora eu estou vendo que o Caetano é foda, que muita gente acha que é o Caetano, entrou, mas que é um super fã do Caetano e que eu adoro todas as publicações dele. Então, estou feliz de ver os amigos aí aparecendo. Ai, gente, muito bem-vindo no meu humilde canal, tá? Fiquem à vontade. Quer dizer, acho que é no teu, né? Ou é no meu? Não, é no Agora eu teu. nem sei mais. Eu acho que. Agora eu nem sei mais. Depois dessa Não. confusão, Não, a quem está. Grazi entrou para te prestigiar, mas eu acho que devido àquela confusão toda, eu acho que ela nem voltou, mas a Pois, Grazi Massafera entrou. olha É, que legal. A gente, não, ela entrou a para te gente prestigiar. começou uns 20 minutos depois da hora marcada, né? Então, E a gente olha já que eu tinha entrei quase. uns 20 minutos antes, né? Mas não tem problema não, a gente conseguiu. Mas muito bem-vindo a todos vocês e eu tô com ele aqui, eu consegui, né? Mas pode continuar então, fica à vontade, vai, continua falando porque a gente está gostando de ouvir. Eu já nem E me lembro eu tô onde. gostando. Eu estou gostando de falar também, assim, ainda mais com, quer dizer, com a sua simpatia e com esses colegas, amigos que apareceram aí, fica mais gostoso. Agora eu não sei aonde que a gente estava. Eu, Bom, eu parei aqui que você estudou no Brasil, depois você foi para a Europa. Você gravou lá com o Daniel Jobim, né, com a Paula, né, um CD, você fez, na época era CD ainda, e Aham. depois você gravou com um compositor japonês, em um outro grupo, só que não faz eu falar o nome do japonês, tá? Não faz não, porque eu não Não, vou mas conseguir. eu falo. Olha, Fraga Desenhos, o Ronaldo Fraga, maravilhoso, entrou aí. Não, esse japonês, com nome difícil de falar, quem é cinéfilo, é, teve mais chance de aprender, porque ele fez várias trilhas sonoras para os filmes de Bertolucci, fez um do Almodóvar, fez Isso. o Shima também, me esqueci o primeiro nome dele, mas é o Ryuichi Sakamoto. E aí a gente já pulou. Hiroshima Sakamoto, né? Não, Hiroshima. Ryuichi. Ryuichi. Ryuichi significa Não o consigo. primeiro raio. Os japoneses têm nome parecido com o dos índios, né? Tem nome de coisas da natureza, né? O Ryuichi é o primeiro raio. Ele é filho único, na verdade, mas era o primeiro filho do casal.
e os pais deram o nome de Primeiro Raio, que bonito, né? E ele é casado com uma moça que se chama Norika Sora, e Sora é céu, Que lindo! em japonês, né? Bacana. Eu Mas aí, acho. quando eu cheguei no Sakamoto, eu já tinha 7 anos de nova banda do Tom, né? Eu não fui para a Europa. Na verdade, eu fui para a Europa milhões de vezes depois, já como músico profissional. Eu, em 78, depois de 4 anos de Barca de Sol, que foi o meu primeiro grupo no qual me lancei, né? Eu tinha 20 anos, fiquei 4 anos, a gente batalhou a beça, eu carreguei muito amplificador nas costas, distribuí muito panfleto nas praias. Na nossa época não tinha internet. Então, a nossa maneira mambembe de fazer propaganda dos shows era mandar imprimir panfletos e sair na praia distribuindo, assim, de mão em mão. Amanhã, show no Teatro Galeria. Foi assim que a gente fez os primeiros shows. E como uma grande parte do nosso público ia à praia, principalmente durante o verão, naquela época sem internet, a gente trabalhava a beça. Teve uma vez, inclusive, que no impresso saíram todas as informações e o nome de todos, né? E na época eu assinava Jaquinho Morelenbaum, porque esse conjunto que eu fui o penúltimo a entrar e todos tinham apelido. O Fernando era Nando, o Maurício era Muri, o Marcelo era Gordo, o Roberto, Zé Roberto era Beto, e aí eu, Jaques Morelenbaum, aquele menino de 20 anos com esse nome imenso e sério demais, né? Assim, aí eu, pô, como minha mãe sempre me chamou de Jaquinho, lá em casa sempre me chamavam de Jaquinho, eu até 14 anos eu era muito pequeno, baixinho, né? E aí, de repente, eu cresci, não cresci tanto assim, mas Você é cresci. baixinho, Jacques? Não, Você é baixinho? eu tenho 1,72 m. Você considera isso baixinho? Minha altura. Ah, Não, então não somos baixinhos, né? eu, Não somos baixinhos. eu, eu considero, do meu ponto de vista, você uma mulher alta. Porque É, 1,72 m. eu, por exemplo, se a gente saísse juntos, se você tivesse salto alto e eu quisesse botar a mão no seu ombro, eu teria que ficar na ponta dos pés, né? Então, Pior que tem gente. tem reclamações, tem reclamações, mas Ah, mas Deus peraí. assim foi generoso em matéria de boca, em matéria de tamanho, em matéria de falar demais, ele foi generoso na fila, né? Mas é isso mesmo. Jacques, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai largar de ser humilde, e você está sendo humilde até agora, né? Porque eu estou vendo aqui, que foi uma surpresa até para mim, porque eu não sabia, né? Porque eu fiquei sabendo hoje, isso aqui você estava escondendo de mim, inclusive, da época que a gente está conversando, né? Você está escondendo de mim. Que história é essa? Não, o Épico, Central Brasil, tudo isso, você não falou nada disso aqui para mim. Que isso, menino? Conta essa história direito para nós. Quero saber tudo em O, detalhes o ainda. Walter Salles convidou o Antônio Pinto, que é um grande compositor para cinema, para fazer o filme Central do Brasil. O Antônio Pinto era muito jovem nessa época e não estava ainda estabelecido como hoje está. Ele tem vários filmes para Hollywood, né? Filmes com budget, com orçamentos gigantescos e tal. E até reencontrei ele recentemente agora na Bahia. E ele, na verdade, é primo da Paula, minha mulher, né? Então, Grande cantora também. eu sempre fui uma referência para ele, porque ele, tanto a minha mulher quanto as irmãs do Antônio, cantavam no coral que eu regia, desde que ele era moleque. Ele é meio temporão, assim. Então, ele sempre me admirou muito como músico. Depois, a Barca de Sol, ele era super fã da Barca. E eu acho que ele começou a estudar bateria empolgado com a Barca. E não só com a Barca, né? Mas nós éramos um grande estímulo para ele, porque
a irmã dele, inclusive, namorava o baixista da Barca de Sol. Então, aquilo era uma família. E aí, quando o Valtinho convidou o Antônio para escrever, e o Antônio desconfiou que o tecido musical deveria ser grandioso, né? Pelo menos do tamanho daquele saguão do Central do Brasil, depois virava um filme épico e as cordas seriam muito bem-vindas ali. E ele propôs ao Valtinho de dividir, de fazer uma parceria comigo. Então, ele já morava em São Paulo nessa época, veio passar um tempo aqui no Rio, e eu tinha me mudado do meu apartamento de Santa Teresa por conta de uns tiroteios e baile funk que estava rolando ali, era perto de favela e tal, mas eu tinha mantido meu estúdio lá, porque eu e a Paula estávamos pensando em engravidar e tudo, então a gente saiu de lá, mas eu mantive o estúdio lá. Então a gente teve, assim, durante um mês, aquele apartamento de Santa Teresa com a vista fantástica para a entrada da Bahia do Rio de Janeiro, até do Pão de Açúcar ao Corcovado. As noites que a gente virava, a gente via o sol nascer dentro do Pão de Açúcar. E a gente teve esse mês inteiro compondo junto. Alguns temas a gente fez separado, alguns temas ele fez e eu orquestrei. O tema principal do Central do Brasil, aquele que todo mundo se lembra de cara, é do Antônio Pinto. Eu não estou sendo humilde, não. Eu sou um ser humano que é muito trabalhador, apesar de ser muito preguiçoso. Talvez por ser muito trabalhador, seja muito preguiçoso. Mas eu já fiz muita coisa na vida. Eu tenho muito tempo de vida também, né? Tenho quase 70 anos. E sempre gostei de trabalhar como eu sempre fiz. Sempre gostei de ser diferente dos outros. E talvez por isso tenha escolhido o violoncelo, tenha resolvido fazer música popular no violoncelo. Então, eu sempre fui requisitado pelos outros. Eu sempre tive que batalhar muito pouco assim pelos meus trabalhos. Eu sempre fui e continuo sendo muito requisitado e muito convidado, e a maior dificuldade que eu tenho na vida é concatenar todos os convites que eu tenho, porque eu detesto dizer não, e eu gosto de fazer tudo, sabe? Eu acho que é uma maneira de eu aprender sobre música e sobre a vida. Eu conhecer músicos diferentes, perspectivas diferentes, visões da música diferentes. Isso me diverte e me completa, me ensina, né? Assim, apesar de ter um pai catedrático de faculdade, de ter me formado bacharel de violoncelo, lá no New England Conservatory em Boston, uma das melhores escolas de música do mundo, eu sempre fui muito pouco acadêmico. Justamente assim, esse conflito de gerações me fez sempre procurar desenvolver mais o lado do instinto da música, da naturalidade, da espontaneidade, muito mais do que seguir as regras rígidas. Eu sempre fui um questionador das regras e sempre aprendi que as regras existem para nos Não ensinar. serem seguidos. Exatamente. Eu acho que quando a gente não segue as regras, a gente se Ele é brilhante. dá a oportunidade de evoluir, de descobrir alguma coisa que ninguém descobriu. E, na verdade, essa foi a minha ilusão, a minha fantasia, né? De ser aquele descobridor dos sete mares, de descobrir uma estrela nova, um asteroide novo, de descobrir uma melodia nova, né? De descobrir um segredo que só eu sei e ninguém mais sabe, e que eu posso escolher para quem que eu vou contar. Tudo isso eu sempre almejei. E isso que me move, eu Muito acho. bem. A mesma moça está perguntando, é que eu não consigo, porque é siglas o nome dela, né? São É. siglas, então não tenho como saber. Ela está perguntando quando você e a Paula vão fazer um show juntos em São Paulo. Uma boa pergunta. Nós fizemos recentemente, quando melhorou um pouco a pandemia, quer dizer, ainda no meio da pandemia, nós fizemos uma live
surgiu a ideia de fazer uma live só Caetano, porque geralmente a gente faz muito Tom Jobim, né? Desde que a gente começou a tocar, os dois, o casal 20, tocando com Tom Jobim, desde 1985, a Paula desde 1984. Aí tocamos 10 anos com ele. Quando ele passou para um outro patamar, nós começamos o Quarteto Jobim Morelenbaum com Paulo Jobim, Daniel Jobim. Fizemos mais quase 10 anos de Quarteto Jobim Morelenbaum, gravamos um disco. Imediatamente depois começamos o M2S com o Ryuichi Sakamoto, que é esse disco que você está comentando aí, e fizemos mais 10 anos de Tom Jobim, basicamente, né? E eu, com o Cello Samba Trio, que é meu projeto atual, né, de solo, eu sempre faço Tom Jobim porque virou uma dependência química, física e espiritual, né? O Tom Jobim é bom demais para a gente não fazê-lo. Ele é realmente especial, ele é único na história, eu acho. E eu acho que a gente tem que... Dá uma mexida aqui porque ela está perguntando. Tá, Fábio. Bom, eu não sei o que ela quis dizer. Ela disse Fábio. Também não entendi. Fábio, Mas vamos ver, então, agora vamos falar um pouco sobre o seu lado maestro, tá. né? Então, Tem o seu lado maestro, que também é muito importante e é uma coisa que eu acho tão difícil, você vai me explicar, porque tem que ser muito, né, fera, né? Então, você me fala sobre o seu lado maestro. olha, o meu pai é maestro, desde que eu me entendo por gente, né? Ele era violinista do Municipal e quando eu era ainda pequeno, com uns 4 ou 5 anos, ele começou a reger. Ele já estudava regência e tal, foi convidado e acabou virando maestro adjunto da orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, sempre foi uma coisa que naturalmente eu admirei e eu prestei muita atenção desde pequeno. Ele regia não só as orquestras, a orquestra municipal e tal, mas regia coral também. E nessa coisa da regência coral, era mais fácil para os meus pais me levarem para assistir os ensaios e tal. Às vezes minha mãe participava também, então eu ia muito e sempre curti muito, achava o máximo, né? Assim, o domínio que o maestro tinha sobre o grupo que ele estava dirigindo, a atenção que todos davam ao maestro, e eu achava isso bonito e, e dava vontade de experimentar essa sensação, né? Eu Uhum. pouco sabia sobre a realidade de ser um maestro, mas eu intuía uma série de coisas, né? Eu comecei a tocar cello adolescente, comecei a seguir cada vez mais maestros, né? Tocando violoncelo. Né? Eu, com 14 anos, 2 anos de estudo de cello, eu entrei na Orquestra Juvenil do Municipal e fui regido por um grande regente lá, o maestro Nelson Nilo Hack. Então, como reger era uma questão familiar para mim, era uma questão do dia a dia lá de casa. Eu via meu pai estudando, eu via meu pai praticando aquilo que ele estudava e tal. Eu comecei a prestar uma atenção enorme nos outros maestros também para comparar, para entender. Já era uma espécie de curso de regência que eu mesmo estava inventando. E quando eu fiz 18 anos, eu tocava num quarteto de cordas junto com o atualmente compositor renomado Hernani Aguiar, que era violista, o Bernardo Bessler, que é um grande violinista também, com carreira internacional e meu companheiro de gravações em música popular aí, em muitas situações, e o Eduardo Hack, que era filho desse maestro, o Nelson Nilo Hack. E E eu fiz muita amizade com o Bernardo, porque o Bernardo, que era o segundo violino, era uma figura muito interessante. Ele era meio um professor pardal, ele fazia umas invenções, eu achava ele interessante. E aí, é, conversando com ele, a gente falou: poxa, vamos montar um coralzinho com os nossos irmãos, nossas namoradas, assim.
a gente pratica a regência. Você rege a metade, eu rejo a outra metade do repertório, e quando terminar os ensaios, cada um comenta com o outro o que achou e aonde a gente pode melhorar. E aí nós formamos esse coral, assim, com 8 pessoas, né? Éramos nós dois, mais as 2 namoradas, mais 4 irmãos, 2 de cada um. E esse coral começou a fazer sucesso entre os amigos, que começaram a ir assistindo, pedindo para entrar. Daqui a pouco esse coral tinha mais de 50 pessoas e a gente ensaiava 2 vezes por semana na casa dos pais do Bernardo, em Copacabana. Aí nós precisamos sair de lá, porque realmente era uma invasão na casa deles, e fomos ensaiar num clube cultural, uma associação cultural em Botafogo, chamada ASA. E ali o coral começou a crescer mais ainda, até que entraram 2 amigas minhas, que não por coincidência eram filhas da diretora do Seminário de Música Pro Arte, que foi assistir uma apresentação nossa e ficou muito impressionada com o coral e me convidou para reger o coral. Bom, eu pulei o fato de que nesse momento de crescimento do coral, o Bernardo foi para a Bélgica estudar e eu assumi o coral sozinho, já como maestro. Eu tinha 18 anos. E aí, quando eu tinha 20, o coral passou a ensaiar nesse clube, cresceu muito e entraram essas 2 meninas que eram filhas da diretora da ProArte, que acabou me convidando para reger lá. No primeiro ano que eu entrei como maestro da ProArte, eu já tocava na Barca do Sol, tinha cabelos compridos até abaixo do ombro e andava com a calça ali rasgada e chinelo, sandália havaiana. E aí, sei lá, o coral fez o maior sucesso. De repente, nós tínhamos quase 100 elementos no coral. E eram todos jovens muito parecidos comigo. Quer ver o exemplo das pessoas que participaram desse coral? O Zé Nogueira, grande produtor e saxofonista. A Verônica Sabino, filha do Fernando Sabino, escritor e cantora, vários discos gravados. A Paula Morelenbaum, que é minha mulher, mas na época era uma adolescente que eu tinha que mudar de lugar porque ela não parava de conversar durante os ensaios. E também tem vários discos gravados, gravou com Tom Jobim, com Luiz Sakamoto, com muita gente, né? E aquela... agora me esqueci o nome, Maria Lúcia, ela foi a jornalista de cultura do Manhattan Connection durante muitos anos. Cantava no nosso coral também. Muita gente bacana e importante. Marisa Ganda, uma grande advogada dos direitos autorais. E Paulo Malaguti, que canta no MPB4, atualmente cantava no coral. Dalmo Medeiros, também do MPB4, cantava nesse coral. E nós entramos num concurso nacional de corais na Sala Cília Meirelles, era o concurso nacional para corais do JB, do Jornal do Brasil. E tiramos primeiro lugar do Brasil inteiro. Fizemos um sucesso, nós éramos cabeludos, entramos todos descontraídos no palco da Cília Meirelles, enquanto os outros corais vinham com aquelas becas, né, tradicionais, nós entramos de calça jeans e camiseta e quebramos tudo lá, como se diz na música popular. Arrasamos e ganhamos o primeiro prêmio, né? Então, foi assim que eu comecei a reger. No peito e na raça, sem ter aula. Depois, anos mais tarde, não muitos anos mais tarde, eu fiz um curso de férias, um curso de inverno em Ouro Preto, onde eu fui ter aula de canto, de regência coral, com o Carlos Alberto Pinto da Fonseca, que era o maestro do madrigal renascentista, um coral muito famoso lá de Minas, da onde saiu a Maria Lúcia Godoy. Maria Lúcia Godoy cantava nesse... Depois ele veio a ser regido pelo Isaac Arabchesky, esse mesmo madrigal. Então, eu fui ter aula com o Carlos Alberto Pinto da Fonseca
E ele falou uma frase que serviu para mim por anos e anos de curso. Foi, na verdade, a única vez na minha vida que eu estudei regência e tive umas 3 ou 4 aulas apenas. E, na verdade, desse curso eu tirei uma frase, que é a seguinte: não existem corais maus, existem regentes maus ou ruins. Né? Não existem corais ruins, existem regentes ruins. E com isso eu entendi o seguinte, que o regente sendo bom, ele consegue milagres. E o que significa o regente ser bom? Em primeiro lugar, ter um poder de comunicação e uma empatia grande, porque ele está sendo examinado a cada segundo por uma comunidade de músicos que, por alguma circunstância, vai fazer a mesma música todos juntos e depende do maestro para estarem juntos. Porque cada pessoa, aí já começa a minha explicação do que é ser maestro para você. Cada pessoa tem um tempo interior. O tempo é uma conta matemática exata, né? Entre um segundo e outro segundo não existe diferença nenhuma. É o mesmo tempo que leva um segundo, leva o próximo segundo. Só que o nosso tempo interior não é exato como a matemática. Cada um imagina um tempo, cada coração bate num ritmo, tem um batimento diferente. Então, o maestro ele está ali na frente para unificar os tempos, não só os tempos, isso é a coisa mais básica, né? Mas ele unifica não só o tempo das pessoas, como ele indica a interpretação da música. Então, é como se a orquestra ou o grupo musical que está sendo regido fosse o instrumento do maestro e o maestro fosse o intérprete da música. Não existe democracia numa orquestra. Não pode existir democracia. Cada músico fazer o que bem entende, porque vira um caos. Eu acho que tem que, num grupo musical, a única forma do grupo musical ser harmônico e ser bem-sucedido em seus intentos é estar pensando da mesma forma. Porque se cada um pensar de uma forma diferente, o resultado artístico e sonoro vai ser uma droga. Vai ser uma coisa diluída, sem a menor força emocional, porque cada um está indo para uma direção. Eu acho que a obra musical, quando feita por um conjunto de pessoas, ela é muito mais compreensível, muito mais clara no seu intuito e seu propósito, se todas as pessoas estão pensando da mesma forma. E não dá para você, na vida prática, juntar uma orquestra de 120 músicos e falar: vamos decidir todo mundo como é que a gente vai tocar essa sinfonia de Beethoven. Então, como o tempo urge na sociedade atual, em vez de fazer isso, sobe um maestro lá na frente que já estudou aquela obra de Beethoven profundamente, teoricamente, conhece aquela obra tão bem quanto o próprio Beethoven conhecia. Isso é o ideal, né? E aí ele resolve tocar aquela música da maneira dele. Ele resolve que ele vai crescer mais o volume da orquestra em tal momento, que ele vai diminuir o tempo, todo mundo vai tocar um pouquinho mais suave ou um pouquinho mais devagar naquele outro momento. Cada detalhe, cada segundo da música está nas mãos do maestro, está na cabeça e na alma do maestro. E quando a orquestra toca super bem, funciona super bem, você pode ter certeza que é porque todos estão muito ligados, com muita flexibilidade de espírito, para aceitar o que o maestro está propondo, para concordar com o maestro e para a orquestra ser uma coisa só, entendeu? Eu toquei durante muitos anos em orquestras sinfônicas, nos mais diversos tipos de grupos musicais. E eu percebi um fenômeno muito interessante, que era o seguinte: quando o maestro era bom, a orquestra era boa demais. Quando o maestro era ruim,
a mesma orquestra se transformava numa bandinha de coreto do interior péssima. Por quê? Porque o resultado musical de uma orquestra é um somatório de emoções, um somatório de intenções, de energia. E quando o maestro é ruim, essa energia é fraca, a minha energia não cola com a tua, entendeu? Ninguém se entende direito. Todo mundo tem músico ali no meio que fica resmungando porque o maestro não sabe nada, ou então porque ele acha a interpretação do maestro uma droga. Enquanto ele devia estar totalmente dedicado àquela música, a cabeça dele está pensando outras coisas. Quando o maestro é bom, o músico nem pensa se ele é bom ou se ele é ruim. O músico fica empolgado. Porque também, quando a orquestra toca bonito, a gente se empolga e toca melhor. Entendeu? Então, faz o maior sentido a frase do meu professor, dizendo que não existem grupos musicais ruins, e sim maestros ruins. O que ele queria dizer é que, quando o maestro é bom, os grupos musicais ficam bons. E aí Pergunta, Tu. Pois não. Então, o que acontece? Ser maestro é mais matemática do que música, então. Trabalha-se com tempo, é isso? Não, não só tempo. O tempo é a coisa básica inicial. A gente está falando de análise musical, de conhecimento da obra e do maestro conhecer a música com a mesma profundidade, ou pelo menos chegar perto da consciência musical que o compositor tinha em relação àquela música. Porque como é que você vai interpretar bem um Beethoven se você não conhece essa obra como o Beethoven conhecia? Entendeu? Eu acho que o maestro tem essa responsabilidade de compreender a intenção do compositor. E você só atinge essa capacidade, essa possibilidade, se você estuda essa obra que você vai reger como se ela fosse tua. Entendeu? Eu fiz uma produção suspeita aqui, porque o telefone estava quase perdendo a bateria, eu estava carregando ele de novo. Mas é isso. Então, a primeira coisa que o maestro tem que fazer, antes de ter ritmo, ou todas essas coisas que eu falei de comunicação, é pegar a partitura, saber ler a partitura, analisar aquela partitura e decidir como ele vai interpretar aquela obra. Porque, entendeu? O maestro começa a reger e, intuitivamente, o grupo musical começa a seguir o maestro. E os gestos que o maestro faz são para transmitir aos músicos a maneira que ele quer interpretar aquela música. E aí são tantos elementos. A dinâmica. Se eu falar dinâmica, vocês entendem o que é dinâmica? É a força física empregada pelo músico para que uma nota seja mais forte ou mais fraca. Então, a dinâmica é um elemento musical importantíssimo no mundo orquestral ou coral. Eu acho que na música, de uma forma geral, porque a dinâmica surpreende muito e provoca contrastes que são muito emocionais, emocionantes. Eu acho que o público de música ele se emociona quando ele se surpreende. E a dinâmica, por exemplo, se eu começar a falar baixinho assim e tal, e aí você começa a prestar uma atenção diferente do que eu estou falando. De repente eu falo alto, você se emocionou, desculpa. Mas isso era só um exemplo. Você teve algum... Não. Você sabe o que é? É que eu fico me esticando toda, porque tem muitas perguntas para você e eu não enxergo direito. Então eu fico abaixada aqui tentando enxergar as perguntas. Então está se acumulando aqui e eu fico tentando guardar todas. Mas eu estou entendendo sim, claro, com certeza. Não, mas é porque eu fiquei com medo de ter te assustado. Mas só um pouquinho. Eu estava dando... Foi mal. Não.
eu estava dando um exemplo da dinâmica, né? Então, ó, por exemplo, Uhum. você tem a dinâmica, aí tem a agógica. Sabe o que é a agógica? É o tempo. Se a música é rápida, se é lenta. Imagina a quantidade de possibilidades que existe para a mesma música de ser tocada um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápida ainda, ou então, de repente, no momento da música, dar aquela freada, ficar devagar, quase parando. Tudo isso são decisões que o maestro toma. Os compositores indicam, né? Aqui eu quero mais rápido, aqui eu quero mais devagar. Às vezes até indicações matemáticas. Eu quero tantos batimentos por minuto. Isso é um termo que é muito usado na música BPM, que você regula a velocidade da música, se ela é mais rápida ou mais lenta, pelos batimentos por segundo. Então, uma música a 120 BPM significa que em cada segundo você tem que ter 2 batidas. Né? O segundo está aqui. Né? Aí 120 é isso aqui. 1, 2, 3, ouvido, piranga mais de cidade, entendeu? É isso. Aí você Entendi. aí você tem sutilezas, né, interpretativas, como, por exemplo, na música pop, o tempo é muito matemático, é muito rígido, né? Porque a intenção da música pop é fazer as pessoas dançarem. Então você precisa daquele tempo, da mesma forma que o soldado precisa daquela marcha para marchar, tum, 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 e ele vai marchando tum, tum, e tal. O dançarino também gosta, né, desse tempo assim fixo, né? Agora, dentro da música sinfônica, dentro da música das canções também, a não conformidade, a não regularidade do tempo, às vezes é um elemento para criar emoção, é um elemento a mais, né? Porque o intuito da música, assim como de toda arte, é criar uma emoção. Então você tem tantos elementos na música, né? Você tem as harmonias, você tem as melodias, você tem os contrapontos, você tem a dinâmica agógica, você tem os estilos musicais, né? São milhões de elementos. A música é muito complexa teoricamente, o maestro é um cara preparado para comandar outros músicos, né? Para comandar e para ditar qual vai ser a interpretação, por que caminho musical, por que caminho emocional uma apresentação vai trilhar. Jacques, se eu pudesse, eu ficava falando com você a noite inteira, né? Mas eu não posso fazer isso com você. E você para de fazer pergunta, hein? Você para. Então eu vou falar com o Fábio. Então ele fez algumas perguntas, mas aquela que é a primeira lá que ele fez é a seguinte: é, como que você passou do clássico pro popular? Só essa, Fábio. Eu não passei, eu sempre fui Não passou. popular. Não, Sempre foi popular. na verdade, eu comecei a estudar música com 3 anos, né? Piano com 6, cello com 12. Mas antes de estudar cello, por exemplo, eu já tocava num conjunto na escola, com 10 anos, 11 anos. Eu tocava Beatles, tocava Roberto Carlos, tocava Jair Rodrigues, Jorge Ben, tocava Paul Simon, Simon e Garfunkel, tocava tudo Hum, isso na colônia de férias que eu ia nas férias. Eu dançava iê, né, nos bailezinhos que tinham. Quando meus pais saíam de casa, meus pais não tinham música popular em casa, não tinham disco de música popular em casa. Na minha época de infância só existia LP e compacto, né? Não tinha nem fita cassete. E meus pais só tinham é. discos de música clássica. Mas a empregada, a cozinheira, ouvia samba direto na cozinha, no quarto de empregada, e eu ia lá ouvir.
na escola eu tinha esse conjuntinho, nos fins de semana eu juntava com os amigos e a gente tocava violão e cantava música popular. Então, quando eu comecei a estudar violoncelo, por exemplo, eu já era roqueiro. E aí continuei estudando música clássica, como até hoje em dia continuo estudando do meu jeito, né? Que é ouvindo música clássica. Eu ouço muita música clássica e ouço sempre, numa grande parte, não sei quando eu estou fazendo sauna, eu ouço com um ouvido bastante crítico, porque é uma deformação profissional, é a vontade que eu tenho de aprender cada vez mais. E música é um fenômeno artístico que você nunca ouve duas vezes da mesma forma. Pode prestar atenção, qualquer música que seja, por mais simples, cada vez que você ouvir, porque a música interage com a gente. A gente, a cada momento que a gente vai ouvir música, a gente está com outro estado de espírito. E a gente vai decifrar e vai degustar e deglutir essa música de formas diferentes, né? Então, cada vez que eu ouço um disco, eu ouço alguma coisa a mais. Tem tantos elementos para você prestar atenção, para você perceber assim, na música, que é possível isso que eu estou falando. E é muito real. Pediram para você ir para Ouro Preto, eu nem lembro quem foi, para você ir lá para Ouro Preto. Quando? Agora? Pediram aqui. Ó, eu acho que já faz mais de meia hora. Fala para ele ir para Ouro Preto. Falaram para aqui, o mesmo Fábio. O que o Fábio falou aqui também? Deixa eu ver aqui. Mandou um abraço para você. Agora a família está completa na arte, com a Dória cantando lindamente. Obrigado. Falou aqui. Eu já comecei. Outro dia diga. Não, essa daí não foi o Fábio que falou, essa daí foi, deixa eu ver aqui quem foi que falou, foi Mezzoforte. Mezzoforte, é lá do Nordeste. É ele. Isso. É um amante de música, assim, meu seguidor. Pois é. Outro dia eu escrevi para a Dora, que eu estava lá em Trancoso, recentemente, participando do Festival de Jazz de Trancoso, e um rapazinho muito bem apessoado, assim, para não falar bonito, veio me falar: sou amigo da Dora, você que é o pai da Dora? E aí eu escrevi para a Dora assim: olha, um rapazinho muito bonito te procurou e eu percebo que eu estou começando a virar o pai da Dora e tenho uma sensação muito boa a esse respeito. Porque eu também sou filho do, entendeu? E tenho vários amigos que são filho do. Né? Na banda do Tom, nós éramos três. Era o Danilo, filho do Dorival Caymmi, o Paulo, filho do Tom Jobim, e eu, filho do Henrique Morelenbaum. E a gente várias vezes conversou sobre isso. Não é uma posição responsabilidade. Fácil. É uma responsabilidade bem séria, viu? Bem complicada, viu? Dorinha, não sei se a Dora ainda está aí, mas a Dora é neta do também. Não é brincadeira ser neta. Olha, a Liliana Zaremba entrou, que bacana. Entrou, olha só. Eu vou ter que acabar estendendo essa live aqui, não sei, mas está cansado, coitado. Mas, olha só, você respondeu todas as minhas perguntas, as perguntas que o pessoal estava fazendo. Eu acho que não ficou nada, você só não falou mesmo do seu curso, né, que você fez aqui no Brasil e depois você foi fazer pela Europa. Isso você não contou pra gente. Mas tudo que a gente queria saber, seus próximos planos, o que você pretende fazer. Essa pandemia não pretende acabar tão cedo, infelizmente a gente sabe disso, né? Vai demorar um pouco ainda, né? Não sei o que vai acontecer. Você tem planos de fazer alguma coisa, de sair do Brasil, de ficar aqui? Quais são os seus planos para o futuro? Olha,
eu... Se bem que não dá para fazer plano, né? A gente pode morrer daqui a pouco, mas Não, enfim, a gente tenta. mas, mas olha só, eu, no começo da pandemia, eu confesso ter ficado bastante preocupado, temeroso com o futuro, com todos os compromissos que a gente tem e, e uma grande incógnita na nossa frente. Agora, eu tenho que confessar, não quero botar ciúme em ninguém, que desde do dia 1º de outubro até agora, eu estou trabalhando mais do que eu trabalho há décadas, sem parar um segundo. Eu não sei se é a minha idade, se é o meu tempo de carreira, se é a própria pandemia, não sei o que está Meu acontecendo. filho, não é ciúmes, você não comenta, chama-se olho gordo. Você afasta isso, não conta para ninguém, porque tem bastante, viu? Não conta, não, não fala nada sobre isso, viu? Olha, Mas porque tem. de outubro para cá, eu já fui 2 vezes à Europa. Que bom. A primeira vez que eu fui, em dia 4, não, dia 2 de outubro, eu viajei para a Europa, era para eu fazer 5 concertos. Aí, 2 semanas antes, eu fui chamado para fazer um concerto no dia 29 de outubro, em Cabo Verde. E aí resolvi ficar na Europa entre o dia 10 de outubro e o dia 29 para não ter que fazer 2 viagens internacionais depois de ter ficado quase 2 anos dentro de casa na pandemia, né? E aí, quando eu Uhum. avisei para o pessoal que eu ia ficar na Europa, lá em Portugal, surgiram. Eu acabei fazendo 14 concertos em 20 dias, na Itália, em Portugal e Cabo Verde. E depois eu voltei para a Itália, no final, depois do Natal, para participar de um festival de jazz lá muito tradicional, que é o Umbria Jazz Festival, Winter Jazz Festival, que é o Umbria Jazz é o festival mais importante da Itália, que acontece nos verões. E há 20 anos, esse festival tem uns 45 anos, eu acho. E há uns 20 anos eles instituíram esse festival em Orvieto, que é uma cidade medieval, Uhum. lá na Úmbria também. E o barato desse festival, para quem está tocando, é o seguinte: você toca 5 concertos, dias 29, 30 e 31 de dezembro. O concerto do dia 31 meu foi às 6 horas da tarde, quer dizer, às 8h30 eu estava livre para a ceia e para festejar o Ano Novo. E dia 1º, às 10 da noite, eu fiz o primeiro concerto do ano. E dia 2 eu fiz o segundo concerto do ano. E de lá, a Paula, que estava comigo, veio para Paris e nós fizemos lá um concerto num clube de jazz maravilhoso, no qual eu cruzei com o Miles Davis há uns 30 anos atrás, quando fui tocar lá com o Egberto Gismonti, e nós fizemos uma homenagem ao Tom Jobim e ao Henri Salvador, cujo último disco eu que produzi e fiz os arranjos. O Henri Salvador é um dos músicos de maior renome na França, né? Ele nasceu na Guiana Francesa e é considerado francês. Só que ele não tem o physique de rôle do francês e, e ele era, na verdade, um bossanovista francês, né? E ele morou no Brasil na época da guerra, ele escapou da guerra vindo cantar no Cassino da Urca, aqui no Rio e tal. E ele gravou o último disco comigo. Eu fugi um pouquinho do teu assunto, mas eu acho que tá bom também. Não dá para a gente falar tudo. Não, Eu queria não. falar sobre uma coisa bem próxima, que é o show às 4 da tarde no sábado, para quem for de Campinas ou para quem tiver amigos em Campinas, eu vou participar do show de lançamento do Duo Luz, que se escreve Duolus, que é um duo de duas luzes, que é a Luciana e a... E agora?
Eu sei que é o Dulus. Eu participei. Manda para mim que eu posto para todo Tá. mundo e mando para a galera Vai, todinha, vai ser no Teatro do entendeu? Sesc, às 4 da tarde de sábado, o lançamento desse disco do Dulus. E um pouquinho mais à frente, no meio de fevereiro, dia 18 de fevereiro, se não me engano, vou mandar para você também, vai sair o single do meu segundo álbum, que está sendo lançado pelo selo Sesc, agora no comecinho de março, eu acho que dia 4 de março, se não me engano. Ele, a princípio, vai sair só digitalmente nas plataformas, né, no Spotify, Tidal e Deezer, e Apple Music, Amazon, etc, etc. E é uma confusão isso que está acontecendo hoje em dia. Nós, músicos, ainda estamos muito perdidos e desassistidos e mal remunerados por essas plataformas. Eu deixo aqui meu protesto e a minha convocação. Olha, a Rose Springs entrou lá de Miami. Que bacana. Oi, Rosane. Eu, Você é conhecida. horário, né? Problemas do horário. Eu vou, minha próxima entrevista, eu acho que é com italiana. Agora você imagina, né? Pois é. Difícil. Olha, eu também adoraria ficar falando a noite inteira, mas Não eu. tem como, amigo, não tem. E eu gostaria de te ouvir a noite toda, né? Poxa, muito Não tem obrigado. como, né? Tem coisa, uma Amanhã. bagagem para contar, mas a gente tem que descansar também, né? É que eu falo, idade. Não revelo, mas a gente sabe que tem, né? Então a gente precisa descansar um pouquinho também, né? Mas olha, foi uma honra muito grande conversar com você. Você é uma Obrigado. pessoa muito querida para mim, não só por ser meu ídolo também, né? Uma pessoa simpática, uma pessoa querida, que me trata muito bem. Sabe que eu sou meio fora da casinha e aceita assim Eu mesmo. também sou. E, né? É bom ser fora da casinha, né? É Poxa, com bom. certeza. E, e fora ser esse gênio maravilhoso que você é. E eu quero que você volte mais vezes. Com certeza o convite vai ser. Essa porta vai estar sempre aberta para você, para quando você Obrigado, André. quiser vir, para minha humilde casinha aqui. E muito obrigada por ter dado essa oportunidade para mim, né? Os fãs, eles te veem onde eles querem, mas para mim. Então, eu agradeço de Olha, coração. olha, Esse a bug, Argentina esse está nos assistindo, minha querida. Oh, meu Deus, eu tô na Argentina. Brincadeira não. Então, você viu, né? Mas pois é, né? Então, e esse bug que deu aí foi esse problema que deu, desculpa, tá? Não sei o que aconteceu, mas eu vou tentar investigar o que Uhum. foi. E É, mais uma vez, espero que da próxima vez eu também consiga bater um papo com a Paula também, uma hora, mando um abração para ela. ah, E eu vou ver se eu consigo, né? Você falou em Campinas, né? o show é em Campinas. O show é em Vou ver Campinas. se eu consigo. É tão perto de mim, né? De repente dá até para eu ir. Mas eu Tá dou uma bem. passada lá para te dar um abraço, tá bom? Tá bom, então, Deus André. abençoe você. Desculpa. Fique bem, muita Tem o paz menor e luz problema. para você. Deus. Como você falou, mania, né? Não, mas quando eu Fique falo bem. Deus, eu me refiro à natureza mesmo. E adoro ser abençoado pela natureza, assim. Bom, tem uma pessoa que também não pensa como você, e ela fala assim, eu sou o meu Deus. Então, cada um pensa Oi? da sua forma. Então, Tá. se abençoe, muita paz, muita luz para você, e nesse coração grande que você tem, e muito obrigada, viu? De Obrigado. coração. Um abraço a todos vocês que vieram, que me ajudaram muito, e sejam bem-vindos sempre que quiserem entrar aqui, ok? Um abração a todos, uma boa noite e cuidado, tá? Se cuidem, o importante é isso. Beijo a todos. Até Beijo. a próxima. Obrigado.